Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você, obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Eu sou Daniel Nunes, está começando o telejornal NT Sul e você sempre tem espaço com a gente para participar, então vá mandando o seu recadinho por meio das redes sociais e por meio do nosso WhatsApp. Vamos aos destaques desta edição. Em Cachoeira do Sul, tem moradores que convivem há 30 anos com problemas decorrentes da falta de canalização. É o caso de quem mora na rua João Antônio Miller, no bairro Marina. A cada chuva, a rua se transforma num verdadeiro rio. A sanga vem de lá de cima, né? Lá de cima vem água tudo. Não sei mesmo o que eles vão fazer. Não sei. E IPTU a gente paga, né? IPTU a gente paga muito caro até. E mais um problema histórico de Cachoeira do Sul pode, finalmente, estar mais perto de uma solução. A Prefeitura deu um novo passo para ampliar a capacidade de sepultamentos no cemitério Jardim da Paz. A urgência é tão grande nesse sentido que nós tivemos que elaborar um decreto de emergência cemiterial, que nos permitiu abrir o processo de licitação da construção das novas carneiras, enquanto é elaborado o processo de licenciamento ambiental. A chuva deu uma trégua na manhã de hoje e mesmo com todo o volume que caiu na madrugada, o rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, sofreu uma leve queda no nível das águas, alcançando 22 metros e 24 centímetros. Mas a Defesa Civil segue monitorando áreas críticas e mantém o alerta. Sem muita alarde, sem pavor, mas de forma ordenada, a gente continua conversando com a comunidade. Vai dar um repique sim, vai subir um pouco, vamos continuar avaliando e mantendo a comunidade avisada. E hoje a gente conta a história do Guilherme, que desde 2023 é voluntário no Centro Municipal de Proteção Animal de Cachoeira do Sul. Ele dedica parte do tempo para ajudar cães resgatados a superar traumas, recuperar a confiança e encontrar uma nova família. Penso que a gente tem que entregar alguma coisa, né, ao redor, para fora, né, não pensar só em a gente. E a minha maneira de me entregar uma coisa para o mundo, eu trabalho com animais. Eu acho que isso, também para mim, isso é muito gratificante, né? Excelente exemplo. E você de casa, participe com a gente, conte a sua informação, sugira uma reportagem, uma entrevista, o que você gostaria de ver aqui na telinha da Novo Tempo. E a sua opinião também é sempre muito bem-vinda por aqui. Como fazer para participar? Tá com o WhatsApp na mão aí? Manda mensagem pra gente, 51997697129, número que está aparecendo aqui na telinha. Pode mandar um áudio, pode mandar vídeo, pode mandar foto, pode escrever pra gente, que a gente coloca o seu recadinho no ar. Nossas lives estão no ar também, com o mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão, e você pode escrever pra gente na página facebook.com/TV Cachoeira. Pode participar também por meio do chat do canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. A gente abre o NT Sul de hoje evidenciando mais um problema de infraestrutura urbana. A cada chuva, na rua João Antônio Miller, em Cachoeira do Sul, a via se transforma em praticamente um rio. A falta de canalização faz com que toda a água que desce de ruas vizinhas chegue às casas de quem mora ali, já que fica represada. Uma das moradoras relata que convive com essa situação há 30 anos e nunca uma providência real foi adotada. Com a previsão de um inverno de muita chuva, os moradores temem pelas casas e pela segurança. São 30 anos morando no bairro Marina, na rua João Antônio Miller, em Cachoeira do Sul. E a cada chuva, essa cena que a gente está vendo no vídeo se repete. São registros da filha da Cláudia, que relata que agora se preocupa ainda mais com essa enxurrada, porque a casa de uma outra filha, que tem 2 crianças ainda pequenas, é uma das mais afetadas quando as chuvas transformam a rua nesse verdadeiro rio que a gente está observando. É um rio, né? E entra tudo aqui nos pátios, tudo lá dentro. Já fizeram até um murinho, minha filha fez um murinho ali para que a outra chuva entrou dentro de casa para ver se essas outras que vêm não entram. Mas ninguém faz nada. A gente tem sempre ali um valetão aqui, ó, sendo água dentro do pátio. Aí, mas agora vem muita água lá de cima, não tem como. Então nem é a situação de enchente, toda chuva é assim? Toda chuva é assim. Chuvarada enche todo dentro dos pátios. E não adianta nem fazer muro, né? Como é que vai fazer muro? Tu tem que ter um portão para entrar. A casa da filha da Cláudia é essa.
Com a frequência das chuvas, o que antes era parte do terreno começou a desmoronar e se aproxima da base da estrutura da casa dela, que com a erosão já está pendendo para um lado. Teve que fazer um murinho, a casa dela até está torta ali, porque a outra chuvarada entortou a casa dela. E a outra mora no sul também com 3 crianças, tem uma autista também. Na outra, ela chuvarada, o bueiro destruiu o bueiro, de tão forte a água. Ela relata que, além da privação a que as crianças são sujeitas em função da falta de um ambiente adequado e seguro para brincar, a preocupação aumenta ainda mais quando chega a época de chuvas. Nem trabalhar com tranquilidade para elas é possível. Cada vez que chove, a gente fica apavorado. Já perdeu alguma coisa? Já perdeu os móveis, um monte de coisa, geladeira, máquina, tudo perderam. Porque a água entra na casa. Entrou lá na casa. A mãe da Cláudia, uma senhora idosa, não vai mais no pátio da casa. A proibição veio depois que ela sofreu uma queda nesse local, que, em função dos alagamentos, não oferece qualquer estabilidade para quem caminha por ali. Toda essa preocupação é compartilhada com a Samanta, que mora em terreno que faz fundos com o da casa da Cláudia. As águas que atravessam o terreno da Cláudia são as mesmas que desaguam lá no pátio da Samanta, que também já teve a casa inundada. É o que se pode chamar de efeito cascata. A Samanta convive há 20 anos com essa insegurança. Faz 20 anos. 20 anos que a gente tem água no pátio, entra água dentro da casa da gente. É um horror. É um horror, horror. Já falaram com a prefeitura? O que vocês fizeram? Já falamos com a prefeitura, eles só vêm aqui e dizem que vão canalizar, nada até hoje. Nada até hoje. Cada vez que chove, a gente reza, eu e a vizinha, para todos não entrar água na casa da gente e perder tudo. Depois de ver a casa sendo invadida pela água por mais de uma vez, a Samanta decidiu demolir 2 peças que ficavam mais vulneráveis na parte da frente da casa e construiu um muro que serve de proteção contra novas inundações e assim resguarda melhor os móveis e a família. Entrou água, agora fiz um muro ali, ó, dá para vocês verem, que daí não entra água para dentro da casa mesmo. Nós temos criança autista, eu e a vizinha, né? Crianças pequenas, nós temos e sempre passamos uma função. Vira um rio, uma correnteza horrível. E fora que essa água a gente tem que pisar, né? Porque é para tirar bicho da rua, tirar tudo, né? Fica sujeito até um adoecimento. Sim. Faz 2 anos que eu tenho uma cadela ali na frente que está com doença da água que eu não consigo curar. Eu gasto com ela. Depois de tantas promessas, é evidente a descrença das moradoras em providências que possam solucionar, de fato, todo esse problema. Ela só vem dizer que a gente vai canalizar a Sanca. Só o que sabe dizer. Como é que vai passar cano aqui? Não tem como passar cano. A Sanca vem lá de cima, né? Lá de cima vem água tudo. Não sei mesmo o que eles vão fazer. Não sei. E IPTU a gente paga, né? IPTU a gente paga muito caro até. Na manhã desta terça, máquinas da Prefeitura de Cachoeira do Sul estiveram na rua João Antônio Miller, em uma ação que os moradores não conseguem explicar. E hoje uma patroa fez um buraco lá, não sei o que fez ali. Mas até agora solução nenhuma? Nenhuma, por enquanto nada. Soluções paliativas, né? E aquilo que a gente sempre fala, daí o morador vai ficando angustiado. Você imagina esse tempo todo, né? Mais de 20 anos, quase 30 anos, toda vez que chove, esse aguaceiro todo ali, como a gente viu no começo da reportagem, a rua tomada pela água, indo para cima do pátio das pessoas. Então é preciso projeto, né? Mas para uma solução definitiva nesse local. Não pode passar tanto tempo assim como está, né? E olha, você que nos assiste, como é que estão as férias aí na sua casa? Férias? Você pode se assustar aí, né? Para quem tem os seus pequenos, seus filhos em idade escolar. Pois é, esse é um período que pede atividades diferentes e divertidas, especialmente para as crianças. E é isso que o Ateliê Livre de Cachoeira do Sul está oferecendo de forma gratuita com a oficina Fazendo Arte nas Férias. A Lena Caetano foi até lá e conta mais detalhes para a gente. É isso mesmo, Daniel. Período de férias, a galerinha fica em casa, muito focada em telinha, muito sem ter o que fazer também. Papai e mamãe se preocupam e o Ateliê Livre Municipal aqui de Cachoeira do Sul apresenta essa alternativa muito legal, que é uma oficina de arte de férias.
Professora Miriam Beskov é a instrutora. Nós estamos fazendo essa gravação na terça-feira à tarde, primeiro dia desta iniciativa. Temos aqui 4 meninas, 4 alunas aqui já desenhando, já dentro deste projeto, inseridos dentro desse projeto, mas tem mais vagas disponíveis. E a gente vai contar para vocês a partir de agora, conversando com a professora Miriam, como fazer para participar, né? Você que está ligadinho aí, atenção, porque a partir de agora vem aí as informações. Professora Miriam, que há mais de 25 anos é professora de artes, então vai dar ocupação para essa galerinha, professora? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Lena. Boa tarde, Cachoeira. Nós estamos aqui com essas 4 alunas muito queridas, muito bem-vindas, né? Que estão mostrando as suas habilidades em arte, e é isso que a gente quer, ocupá-las de uma maneira prazerosa, que elas consigam desenhar, gostar do que estão fazendo. Cada dia nós vamos fazer um trabalho diferente em arte, durante esses 3 dias de oficina. Então, todos aqueles que quiserem vir, ainda são bem-vindos, tá? Nós vamos fechar a turma até 12 crianças, é o que eu consigo atender nesse momento. Qual é o limite de idade, professora? Quem pode participar? Tanto menino quanto menina, tanto faz, gente? Tanto faz, até 14 anos. Até 14 anos. De 9 a 14 anos. Pessoal, eu peguei uma faixa assim que eu já estou acostumada a trabalhar também nesta faixa, né? Na oficina que eu tenho de desenho artístico também, durante os outros dias de manhã, aqui no ateliê, né? Legal, então. Pessoal, então, ó, é só chegar aqui amanhã, ou melhor, hoje, quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde. Melhor chegar antes, né? Porque é por ordem de chegada. Fechou as 12 pessoas, né? Tá fechada a turma. Daí não precisa inscrição prévia nem nada. Esse pessoal pode participar na quarta e também na quinta-feira, porque cada dia, né, professora, a intenção é manter os mesmos alunos para ter alternativas diferentes de trabalhos. Exato. Tudo que dê mais prazer a eles fazerem, eu vou dar mais opções, né, para que eles desenvolvam mais a criatividade deles, tenham mais oportunidades de desenvolver a criatividade. Legal. Vou conversar um pouquinho com o pessoal que está aqui, com essa galerinha que está aqui. Como é que é teu nome? Sofia. Sofia. Qual é o teu bairro? É Fátima. Fátima. O que tu tá fazendo aí? Desenhando? Eu tô desenhando uma garota que vai mostrar uma paisagem. Legal. É o que tu mais gosta de fazer em arte? Desenho ou o que tu mais gosta? Gosto de fazer desenho, que às vezes eu gosto de fazer uma paisagem, mas às vezes eu gosto de desenhar bonecos. Legal. E tu, qual é o teu nome? Lara. Lara, e as férias, sair das férias e vir pro ateliê, é um programa legal? Muito. É? Aham. O que tu mais gosta de fazer em termos de artes, assim? Qual é a tua expectativa? Eu gosto de desenhar a paisagem. É? Uhum. Vai sair uma aí? Vai. Vai? Legal. Tu pretende ficar nos 3 dias do curso? Sim. É? E tu, minha flor, qual é a tua escola? Minha escola é Júlio César Ribeiro de Souza, Da onde? de Alvorada. Tá passeando em Cachoeira? Aham. E veio pra oficina do ateliê? Claro. Adoro aqui. É mesmo? Aham. O que tu pensou? Eu percebi, pessoal, elas me contaram que as 3 aqui são do mesmo núcleo familiar. Quem é que sugeriu que vocês viessem para o ateliê? Bah, foi o nosso pai. É mesmo? Aham. O que ele disse? Ele chegou a nós e falou, vocês que gostam de desenhar, né? Eu fiquei sabendo que tem uma oficina, vocês querem ir? A gente aceitou, né? Não vamos perder a oportunidade. Legal, boa oficina para vocês, viu? Mais uma aqui, essa aqui já é aluninha da professora Miriam. O teu nome? Lauren. Lauren. Mesmo tendo o curso separado, agora quando teve mais uma oportunidade, tu voltou e veio de novo. Sim, eu já estava aqui faz um tempo, então é bom quando tem férias, dá para conviver com mais gente. É? E fazendo arte. Sim, Tu gosta bastante disso? gosto. Desenhar é o teu prazer, a tua satisfação maior? Sim. É isso? Tá saindo coisa bonita aí, viu? Gente, é isso aí então. Professora Miriam já tem, então, quase que a metade da turma fechada, mas tem algumas vagas ainda. Então, nesta quarta-feira, daqui a pouquinho,
você vem até o ateliê, tá? Pode chegar um pouquinho, deve chegar um pouquinho antes das 2 horas da tarde. A professora Miriam vai estar aqui aguardando para que vocês possam ter uma tarde muito legal, muito divertida, fazendo arte literalmente. É de graça, não custa nada, não precisa ter material, o material tem aqui também. E tem a professora Miriam para dar assistência plena, o pessoal aqui do Ateliê Livre Municipal, aqui na Casa de Cultura, na rua 7 de setembro. Boa pedida, né, Daniel? Com certeza, Helena Caetano. Obrigado pelas informações, pelas sugestões para os nossos telespectadores. E eu quero saber, antes de tudo, você de casa, como é que está se virando aí nestas férias escolares? Quais são as atividades? Tá com o vô, tá com a avó aí, a criançada? Conta pra gente, o WhatsApp está liberado aqui para sua participação, 51997697129. Aliás, qual que é a atividade mais divertida aí das férias? Conte pra gente. E olha, agora a gente fala um pouquinho sobre negócios aqui no Telejornal NT Sul. Você sabia que só neste primeiro semestre de 2026 o Brasil já bateu recorde no número de empresas abertas? Parece um dado positivo, não é? O problema é que boa parte desses negócios acaba não sobrevivendo nem ao primeiro ano. Mas por que isso acontece? Quais fatores estão entre as principais causas que fazem uma empresa fechar as portas? Bom, é sobre isso que a Natasha Proknov fala agora no quadro E aí, quanto sobra? No dia de hoje, o nosso tema do quadro E aí, quanto sobra é o Brasil, aquele país que abre empresas, mas não aprende a gerir. E por que será? Bom, o Brasil nunca abriu tantas empresas como em 2026. Só no primeiro semestre deste ano, o Brasil abriu quase 3 milhões de novos negócios. Segundo o Sebrae, com dados da Receita Federal, foram 2,9 milhões de MEIs, micro e pequenas empresas abertas em apenas 6 meses. Um número um tanto impressionante. Mas tem outro dado interessante. Em 2025, quase 3 milhões de empresas também fecharam as portas. E segundo o IBGE, 1 em cada 5 empresas não sobrevive nem ao primeiro ano. Em 5 anos, mais da metade já deixou de existir. Então, o Brasil abre empresas? Sim, mas não aprende a gerir elas. A maioria dos novos negócios não fecha por falta de vontade, fecha por falta de gestão. O empresário vende, atende, produz, mas esquece que também precisa gerenciar. Precisa saber quanto que entra, quanto sai, quanto sobra. E isso começa com algumas atitudes bem simples e que fazem toda a diferença nos primeiros anos. O primeiro passo, quando se abre uma empresa, é separar as contas. A conta pessoal é uma e a conta da empresa é outra. Misturar as duas é um dos erros mais comuns e mais perigosos do início. Quando tudo está junto e misturado, você não sabe se o negócio está dando lucro ou se você está pagando as contas da empresa do seu próprio bolso. O segundo passo é conhecer os seus números. Quanto você fatura, quanto você gasta e quanto sobra. Parece básico, né? Mas a maioria dos empresários não sabe responder essa pergunta com clareza. Você não precisa de um sistema caro ou complexo para começar. Precisa apenas de boa vontade e tempo para anotar com frequência, até mesmo todos os dias se for necessário. Alguma coisa simples que te mostre realmente o quanto que entra e quanto que sai. O terceiro é não confundir crescimento com lucro. Vender mais não significa ganhar mais. Se você aumentou o seu faturamento, mas também aumentou os custos na mesma proporção, você não cresceu, só ficou mais ocupado. Crescimento, na verdade, é quando sobra mais e não quando você trabalha mais. Já o quarto passo é construir uma reserva desde o início. Não esperar o negócio estabilizar para começar, então, a guardar. Comece juntando aos poucos, mas comece imediatamente. E por que eu digo isso? Porque o imprevisto, ele não avisa. O empresário sem reserva, ele toma decisões sem clareza e ainda pode acabar se endividando. E o quinto e último passo é buscar conhecimento antes de precisar. A maioria dos empresários só procura ajuda
quando o problema está realmente grande. Então, quando entendemos do nosso negócio, também precisamos entender de finanças, saber como formar um preço de venda e não somente olhar o preço do vizinho, saber como organizar o fluxo de caixa e saber também um pouco de marketing, negociação, recursos humanos. E se engana quem pensa que isso é somente coisa de contador ou de especialista da área. Isso é coisa de todo empresário que quer ter uma longa jornada. Quase 3 milhões de empresas abriram e também quase 3 milhões fecharam. Não seja a estatística, seja a exceção. Esse foi mais um quadro de E aí Quanto Sobra e nos vemos no próximo episódio. Motoristas que circulam pelo centro de Cachoeira do Sul devem ficar atentos a uma alteração no trânsito amanhã. A Rua 7 de Setembro vai ser bloqueada no cruzamento com a Rua General Câmara para realização de serviços da Corsã. Conforme o setor de trânsito do município, a interrupção está prevista para iniciar às 8 horas da manhã, com liberação do trecho estimada para as 11h30 da manhã. Durante o período, a orientação é que os condutores utilizem rotas alternativas para evitar transtornos e congestionamentos na região. Um problema histórico de Cachoeira do Sul pode finalmente estar mais perto de uma solução. A Prefeitura deu um novo passo para ampliar a capacidade de sepultamentos ao acelerar a contratação da empresa responsável pela construção de novos jazigos no cemitério Jardim da Paz. A medida havia sido prometida ainda no ano passado e agora avança para sair do papel. A expectativa é de que a obra ajude a reduzir um déficit que se arrasta há anos. A Prefeitura de Cachoeira do Sul abriu uma concorrência para contratar a empresa que vai ficar responsável pela construção de novos jazigos no cemitério Jardim da Paz. O investimento vem da venda da folha com valor previsto de R$ 553 mil. Na prática, as empresas interessadas poderão disputar o contrato por meio de uma licitação eletrônica. A etapa de envio de lances está marcada para o dia 7 de agosto, às 9 horas da manhã, pelo portal de compras públicas. Vence a empresa que atender às exigências do edital e apresentar a proposta mais vantajosa para o município. A construção dos novos jazigos vai ser exatamente nesse local, ao lado do estacionamento, nessa estrutura já pronta. Vão ser 3 módulos verticais com 72 gavetas, totalizando 216 espaços, atendendo à demanda aqui de Cachoeira do Sul diante de toda essa crise, voltado a vagas para sepultamentos aqui em Cachoeira do Sul. Em paralelo a isso, diante do decreto feito pelo prefeito Leandro Balardim, ao licenciamento ambiental que vai decorrer junto dessa contratação da empresa que vai realizar a obra neste espaço. O local de instalação dos novos jazigos vai se dar naquela quadra central ao lado do estacionamento, também próximo à capela. Ali já existe um jazigo vertical que já segue algumas normas. A ideia da gestão é construirmos esses 3 novos jazigos conforme a norma manda e esses antigos nós vamos adaptar eles conforme a norma, para que todo o cemitério possa se encontrar conforme as normas do CONAMA e todas as normas ambientais regem. Então temos um cemitério padrão no município de Cachoeira do Sul. O que muda agora? Nós estamos num processo de licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental ele é moroso. Infelizmente, há uma demanda para um tipo de profissional específico que nós não contamos no nosso quadro, que são serviços de geologia. Esse serviço de geologia nós já adiantamos, temos um contrato com uma empresa terceirizada de geologia que vem trabalhando nessa frente de fazer os licenciamentos ambientais. Porém, a urgência é tão grande nesse sentido que nós tivemos que elaborar um decreto de emergência cemiterial, que nos permitiu abrir o processo de licitação da construção das novas carneiras, enquanto é elaborado o processo de licenciamento ambiental. Não há nesse momento a expectativa de ordem de serviço. O edital com todas as regras e detalhes da contratação está disponível no site da Prefeitura, no portal de compras e também no setor de licitações da Secretaria Municipal de Administração. Vamos ver participações dos nossos telespectadores. O WhatsApp à sua disposição, 51997697129. É o número para você dar o seu recado.
Daqui a pouquinho a gente vai ver mensagens também aqui das nossas lives, Facebook e YouTube. Na telinha, a participação da Adriane. A Adriane está fazendo aqui um apelo para uma ação solidária que está sendo realizada aqui em Cachoeira do Sul. É um almoço solidário em prol da Tina Costa. Não sei se você lembra dessa história, a gente contou um tempo atrás aqui no telejornal NT Sul. A Tina desenvolveu um problema no quadril, né? E ela precisa fazer uma cirurgia de artroplastia total de quadril. E aí, pelo SUS, está demorando uma eternidade. A Tina basicamente perdeu a mobilidade, mas tem uma situação familiar que é delicada, né? Que precisa dar conta. E a família está ali apreensiva, né, com essa situação, sabendo da necessidade da cirurgia. Então, cansados de tanto esperar, o pessoal aí está se mobilizando para auxiliar, não é, para que ela consiga arrecadar o recurso necessário. Então, como a gente já abordou esse assunto aqui, tratamos da situação de saúde dela, da demora nessa fila que existe, a gente traz aqui essa ação solidária que está sendo realizada. Adriane, muito obrigado pela participação, boa sorte para todos aí. Tina, estamos aqui na torcida, né? Orando que tudo dê certo, tá bem? Obrigado pela participação. Mais recadinhos. A Juliana Martins está participando e mostrando aqui o temporal desta semana em Marau, município aí do norte, se não me equivoco, né? Noroeste do Rio Grande do Sul. Obrigado, Juliana, pela participação. Dos temporais que tem gerado muito susto, né, em todos os gaúchos, em quem está aqui no sul do Brasil nesta semana. Obrigado, Juliana, pela tua participação. Kátia Aires está participando. Estamos sempre ligados na TV Cachoeira. Eu, meu marido Plínio, meu genro Ivailton, minha filha Pamela e meu netinho Nicolas. Beijos a todos vocês. Obrigado, Kátia. Um abraço para a turma toda aí, para toda a família. Obrigado pela participação. Já mais recados por aqui. Estou esperando também pela sua participação. Isso, a sua. Você que está nos acompanhando aí no celular, no tablet, na TV, faça o NT Sul com a gente. A seguir, a chuva deu uma trégua na manhã de hoje e mesmo com todo o volume que caiu na madrugada, o rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, sofreu uma leve queda no nível das águas, alcançando 22 metros e 24 centímetros. Mas a Defesa Civil segue monitorando áreas críticas e mantém o alerta. Sem muita alarde, sem pavor, mas de forma ordenada, a gente continua conversando com a comunidade. Vai dar um repique sim, vai subir um pouco, vamos continuar avaliando e mantendo a comunidade avisada. E hoje a gente conta a história do Guilherme, que desde 2023 é voluntário no Centro Municipal de Proteção Animal de Cachoeira do Sul. Ele dedica parte do tempo para ajudar cães resgatados a superar traumas, recuperar a confiança e encontrar uma nova família. Penso que a gente tem que entregar alguma coisa, né, ao redor, para fora, né, não pensar só em a gente. E a minha maneira de me entregar uma coisa para o mundo, eu trabalho com animais. Eu acho que isso, também para mim, isso é muito gratificante, né? Você não pode perder essa história. Fique com a Novo Tempo, nós voltamos já já. Meio-dia e 33, já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa quarta-feira para você. Vamos ver imagens agora do tempo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Olha aí, eu diria que essa é a melhor notícia do dia até agora para Cachoeira do Sul, que é a volta do sol. O sol está aparecendo, o céu azul aparecendo também, como a gente vê nestas imagens deste momento, centro da cidade gaúcha de Cachoeira do Sul, depois de um período de muita chuva, de muitos temporais. Eles não acabaram, mas é uma trégua importante para este momento. E olha, a gente vai falar agora sobre um tornado que atingiu Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul, na noite de ontem. Deixou um cenário de destruição, mobilizou equipes de emergência. A força dos ventos causou grandes danos, principalmente na zona rural, e o fenômeno também provocou estragos em outros 2 municípios da região. A gente vai aqui para a tela para conferir um pouquinho mais dessa situação. Então, me acompanhe aqui. Você que está em casa, está acompanhando o telejornal NT Sul. Olha só, a gente vê aqui a imagem, não é, desse tornado se aproximando. Nós
retiramos aqui o áudio, porque todos os áudios relacionados a esse tornado, eles são muito assustadores, não é? Das pessoas ali se manifestando, tendo aquela a situação de espanto. Então, por respeito, a gente também não traz aqui o áudio, mas foi realmente assustador. Então, por volta das 6h30 de ontem, o fenômeno provocou um rastro de destruição e também atingiu os municípios de Senador Salgado Filho e 7 de Setembro. Na área rural, casas ficaram completamente destruídas, galpões foram danificados, árvores arrancadas e postes derrubados. Vamos passar aqui para a próxima tela, inclusive em relação, olha aqui a gente tem mais uma imagem, né? Mais um vídeo de um outro ponto que uma pessoa, um morador da região, gravou esta ocorrência desse tornado. Inclusive, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul estima que os ventos tenham chegado a 200 km por hora. 200 km por hora. E realmente, por onde ele passou, olha, a situação é quase uma situação de guerra. Então, em nota, o governo municipal de Giruá afirmou que as informações indicam que residências sofreram danos severos, resultando em pessoas feridas. Sobre pessoas feridas, a informação que a gente tem que foram pelo menos 7 pessoas, né? É o número que a gente tem, 7 pessoas que ficaram feridas. Aqui uma imagem ainda de ontem à noite, de um vereador da região que publicou. Ali a gente vê uma imagem de um tratorzinho, né? Material retorcido, implementos agrícolas, madeira, um galpão que foi completamente destruído. E a gente ainda tem mais uma tela, que é uma imagem de hoje de manhã. Essa era uma residência de alvenaria, uma casa de tijolos, não ficou nada. É como se tivesse caído realmente uma bomba nesse local ali e devastou, né, a residência. A gente não vê aqui móveis, não vê nada, né? Então foi realmente um vento muito forte. Essa imagem é da RBS TV. Realmente uma situação desesperadora que os moradores vivenciaram ali nessa região de Giruá, né? É uma área rural, então não foram muitas casas que foram afetadas, mas as casas, não é, por onde esse tornado passou tiveram esse resultado que a gente está vendo aí na tela. Realmente algo assustador. Bom, e agora a gente tem a previsão do tempo para esta quarta e também para os próximos dias. Está chegando a meteorologista Kátia Braga. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no NT Sul. Programa Seu Dia comigo, meteorologista Kátia Braga. Toda a instabilidade, chuva forte, granizo, tchau, foi embora. E ficou a nebulosidade. Céu nublado, a encoberto nessa manhã, solzinho tímido querendo aparecer e segue assim para essa tarde. Esse é o cenário, sol escondido e nuvens durante todo o dia. E olha, tem possibilidade de alguma garoa, é pouquinho, mas tem em Cachoeira do Sul e região. Quero te falar das chuvas do mês de julho para Cachoeira do Sul, onde tem estação meteorológica do IMET. Ontem à noite eu estava olhando, estava 174 milímetros e agora pela manhã já 195. Isso representa 36% a mais do esperado do mês. Então choveu em torno de 40% a mais do esperado, que é 145. Então veja, muita chuva e o mês nem terminou. A temperatura nessa quarta-feira, pela manhã, ficou 15 graus e agora à tarde, 21 graus. Então, temperatura ainda acima dos 20 graus nessa quarta. A partir da noite tem vento e esse vento persiste para a madrugada. A quinta-feira vai ter esse destaque: vento contínuo, vento que não para. Olha, temos um sistema de alta pressão agora e ele traz uma rotação, ele é anti-horário. Esse vento vai ser de leste para oeste, vento do oceano para o continente, e ele traz umidade. Então, por isso, ainda não teremos aquele solzão, ainda com nebulosidade também na quinta-feira. Então, uma quinta-feira que até pode ter garoa. A temperatura na quinta-feira, 14 graus pela manhã e à tarde 20, uma temperatura muito semelhante com a de hoje. O vento vai ser o protagonista na quinta, também na sexta. Só que a sexta tem um outro protagonismo do sol. O sol vai predominar, dia de lavar a roupa. E olha, o solo vai agradecer também porque ele está encharcado e o solzinho vai melhorar, ainda com vento. Olha, sexta-feira
vai seguir o vento até noite e madrugada. Todo o Rio Grande do Sul nessa quarta-feira sem tempestades, mas ainda com chuva fraquinha, garoa em muitas cidades, em muitas regiões. Mas o tempo vai firmando no passar dos dias. A quinta-feira para o Rio Grande do Sul também com alguma nebulosidade, mas o sol já aparece em muitas regiões. O vento também é de leste, então traz essa umidade. A sexta-feira o sol vai aparecer para todas as regiões. Eu te desejo excelente, abençoada quarta-feira. Saudações meteorológicas. A sua participação aqui na nossa telinha por meio do WhatsApp, que vai para a tela e a gente vê aqui as participações. A Maquele está participando. Sou Dinda da Anne e assim estão sendo as férias dela. Muitas brincadeiras com o cordeirinho Antônio, na localidade de Cordilheira. Coisa maravilhosa. Obrigado, Maquele, pela participação. Um abraço aí para a pequena Anne, não é? Que está se divertindo nas férias. Melhor coisa, a gente sempre diz que tem que dar uma atividade para a criançada, para sair do celular, né? Não ficar aí só nas telas. É isso, no interior é assim. Obrigado, Maquele. Um abração para todos vocês aí. Obrigado pela foto. Quem mais? O Marco Antônio está participando com a gente de Curitiba, no Paraná. Sou gaúcho e moro atualmente em Curitiba. Este telejornal é de assuntos leves. Parabéns! Obrigado, Marco, pela participação. A gente tenta, né, trazer assuntos do dia a dia, não somente temas tão pesados, mas por vezes a gente não consegue fugir deles, tá bem? Mas a gente se esforça para ver aí também o lado bom da vida. Obrigado, meu amigo. Grande abraço, tudo de bom aí para a família. Quem mais? Mais recadinhos aqui da audiência. O Alisson tá participando. Esse é o pé de pêssego da minha avó, que começou a florir na semana passada. Muito bom, Alisson. Obrigado pela participação. Olha, eu não entendo muito de pêssego, tá? Então, não sei se tá na época correta, se não está. Manda mais informação pra gente, né? Porque, inclusive, com esse calor fora de época que a gente tá tendo, o sol voltou a brilhar aqui no Rio Grande do Sul hoje e a gente tá voltando para um período meio quente aí em pleno inverno. E aí, como é que as plantas estão se comportando? Estão entendendo aí que continua inverno ainda? Como é que está funcionando? A gente vai, inclusive, buscar mais informações. Obrigado, Alisson. Um abraço para ti aí e para tua avó também. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência. A Prefeitura de Cachoeira do Sul decretou situação de emergência em razão das chuvas intensas registradas nos últimos dias. O decreto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial Eletrônico. A medida considera os impactos provocados tanto na zona urbana quanto na zona rural, como alagamentos, danos à infraestrutura, interrupção de serviços públicos e isolamento de comunidades. Além disso, o documento destaca que famílias foram desalojadas e outras estão desabrigadas em função do evento climático. Com a publicação do decreto, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos da administração municipal sob coordenação da Defesa Civil para atuar nas ações de resposta ao desastre, assistência humanitária, restabelecimento dos serviços essenciais e reconstrução das áreas atingidas. Fica autorizada a contratação direta por dispensa de licitação de bens, serviços e obras indispensáveis ao enfrentamento da situação, com a edição e publicação deste decreto, que tem vigência de 180 dias a contar de hoje. A chuva deu uma trégua na manhã de hoje e mesmo com todo o volume de chuva, não é, que caiu na madrugada, o rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, sofreu uma leve queda no nível das águas, alcançando 22 metros e 24 centímetros. A Defesa Civil segue monitorando áreas críticas e mantém o alerta, já que no final de semana há previsão de volta da chuva e em 24 horas deve iniciar o chamado repique, com a abertura de barragens em Dona Francisca. Na manhã desta quarta-feira, o rio Jacuí amanheceu com a marca 24 centímetros abaixo do registrado na manhã de ontem. O dia claro e com sol aparenta uma retomada da normalidade. No entanto, as informações da Defesa Civil dão conta de que sofreremos aquilo que é chamado de efeito repique, quando as águas voltam a subir, especialmente porque a barragem de Dona Francisca já tem um indicativo de abertura e essa água desce aqui para o rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. As informações detalhadas a gente tem com o técnico Paulo Ricardo, com quem eu conversei hoje pela manhã.
Nós tivemos um registro aí de redução de ontem para cá, talvez 20, 30 centímetros ali acabou diminuindo o rio, mas a gente tem uma previsão aí, um alerta de para cima, né? A usina de Dona Francisca ela acaba tendo um desponte, ela está trabalhando acima já desse limite prudencial deles lá, mas está tudo tranquilo, existem regras, existem protocolos que estão sendo seguidos, mas realmente essa água de lá de forma de em torno de 48 horas, ela vai acabar, 24, 48 horas, ela vai acabar descendo para Cachoeira do Sul aqui. Nós nos continuamos no sentido de avisar a população, naquele alerta. Vai dar um repique sim, vai subir um pouco, vamos continuar avaliando e mantendo a comunidade avisada. Vocês precisaram também atuar lá na Araújo de Porto Alegre, numa obra que teve início pela Egea Corsã, né? Realmente, fomos solicitados. Lá existe uma obra por conta da Corsã Egea, e aí ocorreu lá devido às fortes chuvas lá do aumento de uma cratera. A Defesa Civil esteve presente lá, fez a sinalização do local e a princípio a empresa tem que chegar no local lá e concluir essa obra. Ainda na tarde de ontem, a Defesa Civil de Cachoeira do Sul identificou dano na pista na BR-153, proximidades da Olaria. O local foi sinalizado e hoje pela manhã equipes da construtora Losango, contratada do DENIT, iniciaram as obras de reparo. A previsão é de que a pista esteja liberada até o final da tarde de hoje. Aqui na BR-153, em Cachoeira do Sul, o trânsito segue em meia pista em função de obras que estão sendo realizadas pela construtora Losango. Desde ontem à noite, quando foi encontrada uma fissura na pista e agora os operários trabalham na reestruturação desse espaço. A gente conversou com a engenheira responsável e traz os detalhes da intervenção. Ali na junta da cabeceira da ponte, tá? Cedeu um pouco, a gente, como o outro lado ali também, a gente já conseguiu abrir um pouco ali. Vimos que boa parte está oco, não tem material ali, cedeu bastante, não tem pedra, né? Pouco que tinha já cedeu muito, então a gente começou a realizar o trabalho agora pela manhã, cedinho. Vamos fazer um lado primeiro, a gente colocando pedra detonada, rachão e base por fim, né? Compactando também para posteriormente a gente colocar a massa também, massa asfáltica. Aí depois a gente vai fazer o outro lado ali. Tá, mesma situação, vamos remover todo o material, colocar pedra detonada, rachão, base e aí vamos aguardar como vai ser trabalhado, né, os próximos dias e aí a massa asfáltica sim será em outro momento. Vocês estão avaliando ao longo da 153 outras possibilidades de rachadura como aconteceu aqui? A gente vem sempre monitorando sim, mas no momento não há indicações de algo nesse sentido. A gente está analisando a outra área da cabeceira ali, notamos que cedeu um pouco, né? Então depois que a gente finalizar esse serviço deste lado aqui, vamos verificar ali embaixo como que está a situação por baixo, né? O pessoal entra ali embaixo, vê se tem material, se está oco, se não está, para que a gente possa analisar o que vai ser feito ali posteriormente, se vai ser necessário abrir, escavar, tudo. O número de famílias que precisaram deixar suas casas subiu de 26 para 42. Agora são 16 famílias que precisaram ser removidas. Destas, 6 estão em abrigo montado no Parque da Fenarroz. As demais estão em casas de familiares ou amigos. Novas remoções estão agendadas para a tarde de hoje. No interior do município, na localidade de Pertile, mantimentos foram entregues na tarde de ontem para 3 famílias que estão ilhadas em função da inundação. Na localidade de Porteira 7, a várzea do Arroio São Nicolau está a 30 centímetros de água cobrindo a estrada. A ponte de desvio sobre o arroio está submersa e não permite a passagem de veículos. No balneário São Lourenço, em razão do nível das águas, a balsa está fora de operação. Reforçando o serviço, a gente mostra aí na tela agora todos os telefones de contato da Defesa Civil de Cachoeira do Sul e das Forças de Segurança que podem ser acionados 24 horas por dia em caso de emergência ou necessidade de socorro. E olha essa história, ele não é veterinário nem adestrador profissional, mas dedica parte do tempo para ajudar cães resgatados a superar traumas, recuperar a confiança e encontrar uma nova família. No Centro Municipal de Proteção Animal de Cachoeira do Sul, o trabalho voluntário do Guilherme faz a diferença na vida de dezenas de animais que estão à espera de adoção. A gente confere agora essa história de carinho, paciência e transformação.
A gente não sabe o que pensa um doguinho e nem precisa. A mensagem está nos atos e neste olhar de devoção e encantamento pelo humano de quem recebe cuidados e carinho. Aqui estamos falando da Hiena e do Guilherme. Ele, um voluntário do Centro Municipal de Proteção Animal. E ela, uma cachorrinha resgatada de uma situação de maus-tratos há cerca de 1 ano e 4 meses. Desde o início, ele foi a mão amiga e a voz de acolhimento que ela recebeu. Agora, do jeitinho dela, ela retribui. Essa menina, desde que a gente chegou, tá assim com o Guilherme, ó. Toda, cheia de chamego. É a preferida, Guilherme? Já criou essa sintonia toda? Essa aqui, ela acabou sendo a minha companheira, né? Ela veio bem debilitada por maus tratos, né? Ela achou que não aceitava muito toque, não era muito acostumada com pessoas, né? E ela demorou bastante, mas depois que ela foi acostumando comigo, né? A gente foi gerando ali uma conexão, né? Ela ganhou confiança, que é muito importante. Aí agora ela tá sempre na volta, né? Quantos dias tu levou para conseguir se aproximar dela, mais ou menos, para quebrar o gelo? Se eu não me engano, eu levei 9 dias para botar a mão nela, porque ela não aceitava o toque, né? Eu medicava ela veio com mais 2, né? Eu medicava os 3 ali e levei 9 dias para botar a mão nela, porque ela era muito assustada, né? Ela, por maus tratos, certamente um trauma, né? Então ela via uma pessoa, ela se encolhia muito, né? Sempre rabo entre as pernas, muito medo. Mas, né, todo dia um pouquinho, e aí depois ela cedeu, né? E aí agora ela é sempre gente carinhosa, né? Comigo, outras pessoas também vêm se soltando mais, né? Essa lindeza toda não arrumou ainda um lar para ela? Não arrumou primeiro porque ela estava num processo de evolução, né? De aceitar as pessoas, né? Aí agora sim que ela está começando a ficar apta para eu poder doar, né? Porque também eu faço uma doação, ela não aceita, depois ela me foge ou dá um problema, então eu prefiro não doar se a coisa não estiver pronto, né? Essa é a missão do Guilherme: preparar os cães para a adoção, torná-los sociáveis, resgatar a docilidade perdida pelas agressões sofridas, desestressá-los e ensiná-los a confiar novamente nos humanos. Quando as feiras de adoções são anunciadas e realizadas, cada bichinho disponível já está desvermifugado, vacinado, com castração garantida e com processo de adestramento e socialização realizado. Cada adoção dá lugar à chegada de um novo candidato, dos mais de 200 sob responsabilidade do SEMPRA para o período de convivência com o Guilherme. Ele é o único voluntário permanente. Desde agosto de 2023, dia sim, dia não e de 15 em 15 dias nos finais de semana, ele vai ao recinto do SEMPRA, junto ao DVS, na Rua Conde de Porto Alegre, com a tarefa de, em sistema de rodízio, dar atenção a cada um dos cerca de 30 cães em preparação para a adoção. Guilherme, o que tu percebe assim com relação aos animais que chegam aqui? Grande parte deles é medo, o sentimento maior deles quando chegam por aqui? Sim, a grande parte que chega aqui é medo, né? Não é agressividade, não é nada disso, é medo, né? E o animal, como ele só tem a boca para se defender, então ele acaba usando muitas vezes a boca, né? E a gente confunde, né? Uma rosnada ali, uma ameaça de uma mordida com agressividade, mas costuma ser realmente medo, né? Essa aqui é uma cachorra que realmente ela era muito medrosa, né? Ela não desviava a mordida para nós, né? Não fazia nada disso, mas ela era uma cachorra que não saía do lugar. Conforme foi passando, foi pegando confiança, que é muito importante. Né? Confiança é isso, é a ferramenta principal. Exatamente, foi pegando confiança, ela me enxerga, associa uma coisa positiva, né? Tem o biscoito, tem a comida, tem o passeio, né? Uhum. E ela foi aceitando e foi soltando, né? Foi voltando a ser cachorro, né? Ter comportamento de cachorro, né? Guilherme tá lá, eu também vou, né? Vou entrar nessa gaiola de filhotes. Tem 3 aqui fazendo festa. Misericórdia, olha só. Ui! Ui! Eles foram abandonados no chão, né? Não sei se são da mesma família. Esses 2 aqui parece que sim. Esse aqui parece um pouquinho maior. Mas estavam todos juntos lá. Olha aqui, ó. Me leva pra casa. Eu não posso levar, mas me leva pra casa. Vamos agora, tá hora, te vende, cara. Todos têm castração garantida, né? São os filhotes maiorzinhos, já que já é mais fácil, as necessidades já faz na rua, né? Não. Já tem uma dose de vacina também, salvo engano, tem uma dose de vacina. Prontinhos! Ah! Oi, gurizada! Oi, gurizada!
pessoal, todos eles prontinhos para serem adotados. De repente você está procurando uma companhia, um animalzinho para ter em casa. Não compra não, aqui tem de graça. E uns bichinhos cheios de amor para dar, olha só. Louco para brincar, louco para serem adotados, para terem uma nova família. E o Guilherme faz esse trabalho de socialização deles, acompanha, né, o Guilherme? Sim, acompanha o dia a dia deles, né? Sim, a gente conversa, a gente pergunta, a gente pede informação, foto, vídeo, às vezes dá uma passadinha na casa para ver se tá tudo certo mesmo. Faz todo um acompanhamento, né? Tá acaba virando padrinho de todos eles, né? Já aconteceu. Mais ou menos. Mas como eu falei, a gente fica feliz, né? Mas ainda dá uma saudade, né? De eles não estarem mais aqui, a gente fica preocupado se eles estão bem. Olha a carinha daquele lá, gente. Olha lá. Ela é um pouco mais assustada mesmo. Ela sempre foi mais assustada. Reservada. Mas ela é muito querida também. Mais reservada. Brincalhona também, né? Quando vê o biscoito, tu fica feliz, né? É tudo por interesse. E ela vê os biscoitos, ela dá carinhos. Não. Na convivência com os cães, há necessidade de lidar com todas as misturas de raças e de temperamentos. Sem formação na área veterinária, o contador, Guilherme, aprende com cursos e vídeos de internet. A isso, ele acrescenta paciência, muito carinho e amor pelos animais. Sim, ele já foi mordido, mas só uma vez, quando apartou uma briga. Mesmo em animais adultos, como o Bruce e o Thor, ele soube conhecer, encontrar e despertar docilidade e leveza. Em casa, ele tem 9 cães já adotados, inclusive um de rua, com personalidade forte, que nem é hiena. Por isso ele não a adotou. Trabalhando como autônomo, o Guilherme consegue se organizar para atuar como voluntário. Uma dedicação que tem o reconhecimento por parte do município. Nós ficamos muito felizes quando temos apoiadores como o Guilherme. Ele desempenha essa função mais voltada ao adestramento dos cães, que é tão importante, porque muitas vezes nós recebemos cães, animais, gatos também, cavalos, amedrontados, traumatizados, né, com alguma resistência em convivência com as pessoas, e ele desenvolve esse trabalho, então, que acaba deixando os animais mais sociáveis, aptos para adoções, sem que ocorra o problema de devoluções. É fundamental, assim como os que nos ajudam com castrações, com atendimentos, enfim, é uma troca, uma parceria muito importante que beneficia a sociedade como um todo. Durante todo o ano a gente precisa, e esse trabalho de adestramento ou de dar carinho para o animal, ele é muito importante também. Então, às vezes a pessoa ela não tem um local adequado para adotar, né? Não pode, não tem condições de adoção, mas quer dar carinho, quer auxiliar de outra maneira. Tem diversas maneiras aí para nos apoiar. A gente sempre pede que a pessoa se apresente aqui na secretaria, né? Converse o que está disposta a fazer, o que gostaria de nos auxiliar. E aí a gente faz essa parceria via ONG. Então, nós temos atualmente 4 ONGs oficializadas no município e o município possui uma parceria com essas 4 ONGs. A pessoa pode vir se apresentar aqui se ela não faz parte de nenhuma ONG, que a gente encaminha, direciona para alguma delas, ou pode buscar diretamente a ONG que eles entram em contato conosco. Cachoeira do Sul tem muitos cães abandonados pelas ruas. Mais de 200 sob responsabilidade do SEMPRA e para adoção. Dentro dos recintos, a cada pessoa que se aproxima, focinhos curiosos e esperançosos na tela. Em cada olhar, mesmo que diferentes, a mesma mensagem: me tira daqui, me leva contigo. A conta nunca fecha e nem zera. Isso é para o Guilherme a maior justificativa para seguir se doando. Penso que a gente tem que entregar alguma coisa, né, ao redor, para fora, né, não pensar só em a gente. E a minha maneira de me entregar uma coisa para o mundo, eu trabalho com animais. Eu acho que isso, também para mim, isso é muito gratificante, né? Mas para ti deve ser um momento ápice, assim, quando um deles consegue um lar, uma família, né? São dois lados, né? Uma felicidade por eles estarem saindo daqui, né? Porque aqui tem que ser passagem, né? Não dá para admitir que o animal vai entrar, vai ficar aqui. Ele tem que entrar um período e sair, não pode ficar, né? E ela voltou.
Então, fico feliz por isso, mas outra parte dá uma saudade, né, que ele não tá mais aqui, né? Os animais que a gente acostuma, porque eu também acostumo com eles, né? Imagina, dia sim, dia não, que seja, né? A gente bem se acostuma, né? Sair, parar com isso não é uma opção, né? Não é uma opção. Não, é claro que eu faço, a gente gosta muito, né? Me preenche muito isso, né? Mas não dá pra pensar em parar. Eles precisam muito, né? Eles não conseguem bater e falar, né? Ó, tô precisando, né? Não conseguem pedir ajuda, né? Aí a gente tem que ficar, a gente fica. Né? Que surjam muitos outros Guilhermes, viu? Essa é a torcida. Obrigado pelas palavras. Muito bom, o NT Sul fica por aqui. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!